E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida do Atlético Mineiro foi surpreendida por uma revelação que deixou todos em estado de alerta. Durante uma entrevista exclusiva, uma vidente conhecida no cenário esportivo fez uma previsão que balançou os bastidores do Galo e colocou o clube em total vigilância. O que parecia ser apenas uma superstição ou uma curiosa observação do além, agora se tornou um alerta para o técnico Cuca e toda a comissão técnica. Uma possível ausência de um dos principais jogadores do elenco preocupa, e o time se prepara para enfrentar o que muitos chamam de presságio de adversidade. A notícia não tardou a se espalhar entre os jornalistas e torcedores, causando uma onda de especulação. A vidente, que já teve algumas previsões certeiras no futebol, afirmou que um grande desfalque pode acontecer em breve. Com isso, Cuca, que se prepara para mais uma temporada de desafios, tem mais uma pedra no caminho para contornar: a ansiedade. Tomou conta do clube, que já se vê em uma situação onde a preparação para a próxima partida está em risco. O mistério gira em torno de um dos jogadores mais importantes do elenco. A vidente revelou que, segundo ela, um evento inesperado poderia afastar o atleta das próximas partidas, justamente em um momento crucial da temporada. O jogador, que tem sido peça-chave no esquema tático de Cuca, agora se vê no centro das atenções. A dúvida paira no ar: será que a previsão da vidente é apenas uma coincidência ou um sinal do destino? O Galo tem se preparado para o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, onde cada ponto e cada jogador são fundamentais. Cuca, que sempre foi cauteloso com o planejamento, agora se vê forçado a reavaliar suas opções. A perda de um jogador tão influente poderia abalar a estrutura da equipe, que depende do entrosamento e da força do elenco para alcançar os objetivos estabelecidos pela diretoria. Na manhã seguinte à revelação, os treinos do Atlético foram marcados por um clima de tensão. O técnico Cuca se reuniu com seus auxiliares e começou a traçar estratégias alternativas para garantir que, independentemente do que acontecesse, o time se mantivesse competitivo. Ele já sabe que não pode contar com nenhum deslize, ainda mais em uma temporada que promete ser das mais desafiadoras da história recente do clube. O jogador que seria o alvo da previsão ainda não foi identificado oficialmente, mas especulações começaram a surgir nas redes sociais e na mídia esportiva. Alguns acreditam que o desfalque poderia ser relacionado a uma lesão, enquanto outros falam sobre problemas fora de campo que poderiam afastar o atleta da rotina de treinos. Fato é que a incerteza está dominando o ambiente e Cuca precisará agir rapidamente. No entanto, é importante destacar que o treinador, conhecido por sua habilidade em lidar com crises, já está acostumado a surpresas e reviravoltas. Ele já enfrentou diversas adversidades ao longo da carreira e, mesmo diante de um possível desfalque, sabe que precisa manter a serenidade. Afinal, o Atlético é um time que historicamente sabe superar desafios e se reerguer nos momentos mais difíceis. O elenco também mostrou um comportamento firme. Jogadores que estão fora da titularidade têm se preparado como nunca, pois sabem que no futebol qualquer oportunidade pode ser a última. O clima de competição interna só aumenta e todos estão prontos para dar o máximo quando chamado. No entanto, a incerteza ainda ronda a equipe, que precisa resolver a questão do possível desfalque rapidamente. Com o Campeonato Brasileiro se aproximando e a pressão por resultados crescendo, a pressão sobre Cuca se torna ainda maior. O Atlético Mineiro, um dos maiores clubes do país, tem grandes expectativas para a temporada e qualquer revés pode ser devastador para o planejamento do treinador. No entanto, é em momentos como este que se prova a força do grupo e a capacidade de adaptação do técnico. O trabalho de Cuca tem sido elogiado por sua versatilidade e muitos acreditam que ele conseguirá contornar esse novo obstáculo. Afinal, a força de um time está na sua capacidade de se reinventar, e o Galo tem demonstrado isso com frequência. Mesmo com o alerta máximo que a previsão trouxe, o time segue com o foco na preparação para os próximos desafios. O Galo também pode contar com a união da torcida, que tem sido um dos maiores pilares da equipe nas últimas temporadas. A torcida atleticana, apaixonada e fervorosa, está atenta a cada detalhe e acredita no potencial do time, independentemente de qualquer desfalque que venha a acontecer. A força da massa é uma das grandes marcas do clube e ela promete dar o apoio necessário para que o time possa superar qualquer dificuldade.
Enquanto o clima segue de especulação e expectativa, a direção do Atlético Mineiro se mantém cautelosa. Em breve, o clube deverá se pronunciar oficialmente sobre o caso para acalmar a torcida e fornecer informações mais concretas. A torcida alvinegra, que já vive intensamente o futebol, agora se vê diante de uma nova possibilidade: o desfalque que pode afetar o Galo de maneira irreversível ou ser apenas um capítulo passageiro na história da temporada. A verdade é que o Atlético Mineiro está em um momento de tensão, mas também de grande expectativa. A revelação da vidente pode ser mais um ingrediente de um ano que promete grandes emoções. Seja para o bem ou para o mal, Cuca e sua equipe terão que provar que estão prontos para lidar com qualquer adversidade. A temporada está só começando. E a torcida do Galo já sabe, no futebol nada é certo até o último minuto. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar com o anúncio da vidente. Ganhando destaque, muitos começaram a questionar a validade das previsões feitas por figuras públicas como ela, que mesmo sem formação científica, conquistaram certo reconhecimento no universo esportivo. A mídia, ávida por novidades, aproveitou a chance de gerar mais especulações e amplificar o impacto dessa revelação. Para a torcida do Galo, que já se acostumou com os altos e baixos da vida de um clube grande, o medo do desconhecido tomou proporções significativas. Afinal, quando um ícone da equipe se vê envolvido em um cenário de incerteza, as apostas começam a circular. Enquanto a torcida se dividia entre ceticismo e apreensão, a imprensa também fez seu papel, buscando fontes que pudessem confirmar ou desmentir a previsão da vidente. Rumores de lesões e de crises internas no vestiário se misturaram ao noticiário, gerando um cenário onde o caos parecia iminente. Embora a direção do clube tenha evitado falar oficialmente sobre a profecia, as conversas nos bastidores indicam que o clima de tensão já havia se instalado. A previsibilidade de qualquer situação estava em xeque e Cuca precisava se preparar para o imprevisível. Em campo, no entanto, a estratégia de Cuca foi clara: manter o foco. Ele sabia que a base sólida de seu time poderia ser suficiente para enfrentar qualquer adversidade, desde que o elenco permanecesse unido. Mesmo assim, era impossível ignorar a incerteza. A previsão sobre o desfalque parecia não apenas um fator extrafutebol, mas algo que mexia com o emocional dos jogadores, obrigando-os a se concentrar ainda mais para não se distrair com o cenário que se desenhava. A questão do desfalque gerado pela revelação também abriu uma reflexão interna no Atlético Mineiro. A dependência excessiva de jogadores-chave poderia ser uma fraqueza a ser corrigida. Alguns críticos esportivos, observando o time sob essa ótica, começaram a questionar se o elenco possuía profundidade o suficiente para suportar a perda de um jogador essencial. A falta de peças alternativas poderia ser uma brecha fatal para os planos de Cuca, que precisaria repensar o esquema tático caso a previsão da vidente se tornasse realidade. Esse tipo de dúvida, por mais que pareça trivial, afeta diretamente o psicológico dos atletas. Nos treinos subsequentes à previsão, muitos se esforçaram ainda mais para garantir que o time não perdesse sua sincronia, e a questão da liderança foi levantada como essencial para o equilíbrio do grupo. Quando um jogador de destaque está em risco de ser afastado, os outros atletas precisam, muitas vezes, se unir mais do que nunca, assumindo responsabilidades compartilhadas dentro de campo. Apesar da pressão, a comissão técnica do Atlético trabalha com afinco para minimizar os efeitos de qualquer cenário de adversidade. A preparação física do time está sendo monitorada de perto e Cuca já começou a elaborar estratégias alternativas. A troca de jogadores no meio do jogo, que se tornou uma das marcas do treinador, poderia se tornar mais frequente caso o desfalque se confirme. Além disso, Cuca também intensificou os trabalhos de psicologia esportiva, buscando manter o espírito de união e confiança entre seus atletas. Nos bastidores, alguns jogadores já começaram a se preparar para assumir papéis diferentes. A possibilidade de uma mudança no elenco, mesmo que temporária, foi um tema recorrente em reuniões privadas. A torcida do Galo, por sua vez, segue atenta, mas sem querer criar um pânico desnecessário. Muitos acreditam que a verdadeira força do time está na sua habilidade de se reinventar diante de situações imprevistas, algo que o clube tem feito com maestria
evoluiria ao longo dos anos. A revelação da vidente também trouxe à tona discussões sobre a relação entre o futebol e o misticismo. O Atlético Mineiro, como outros grandes clubes, já vivenciou em diversas ocasiões fenômenos inexplicáveis, como mudanças inesperadas, em jogos ou vitórias improváveis. Para algumas pessoas, as palavras da vidente são apenas uma coincidência, mas para outras, uma espécie de sinal que não deve ser ignorado. O fato é que, em uma temporada tão competitiva, qualquer detalhe pode ser decisivo, e o time se preparava para lidar com isso. O presidente do Atlético Mineiro, por sua vez, se manteve firme, dizendo que a preparação do clube não seria afetada por previsões externas. No entanto, o clima interno e a pressão sobre Cuca não poderiam ser totalmente ignorados. A cada dia que passava, mais aumentavam as especulações sobre qual jogador estaria envolvido nesse possível desfalque. A direção, focada no trabalho, reafirmava que todo o esforço seria feito para que o time superasse qualquer desafio. Enquanto a equipe se prepara para o confronto seguinte, as cartas estão na mesa e todos os olhares estão voltados para o Galo. Se o desfalque se confirmar, será mais um capítulo de uma temporada que promete ser marcada por surpresas e reviravoltas. A torcida, os jogadores e Cuca sabem que, no futebol, nada é definitivo até o apito final. E assim, o Atlético Mineiro, em sua essência, continua a luta pela glória, independentemente das previsões que surgem ao longo do caminho. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.